Oi, pessoal do 8º ano, estou de volta para dar continuidade ao nosso capítulo. Nós estávamos trabalhando no capítulo 15 da apostila 2, fração algébrica, fator comum e agrupamento, página 406 a 416. Construa com peças do Algeplan modelos geométricos cujas áreas possam ser representadas pelas expressões algébricas indicadas abaixo. Faça o desenho correspondente. Primeiro, pessoal, vocês não estão com essas peças do Algeplan. Essa é uma primeira coisa. Segunda, essa resposta era muito pessoal, porque vocês iriam usar as peças e montar o desenho de acordo com o que vocês achavam melhor, tá bem? Então, eu coloquei aqui, resposta pessoal, tá bem? Quando a gente voltar, eu vou pegar essas peças do Algeplan e nós vamos fazer a construção dessas figuras geométricas. 8. Verifique quais das expressões do item 7 representam áreas do retângulo. Quando possível, escreva as expressões que representam as dimensões desses retângulos. Vamos lá. Representam áreas dos retângulos as expressões B, C, D, E e F, sendo que a B é 3x mais 2 e as dimensões são 3x e 1. A C, 2y ao quadrado mais 3y e as dimensões são 2y mais 3 e y. A D, x ao quadrado mais 2x mais 1 e as dimensões são x mais 1 e x mais 1. Vocês podem dizer também que se trata de um quadrado de lado x mais 1. A E ficaria 2x ao quadrado mais 2x mais xy mais y, e eu tenho dimensões 2x mais y e x mais 1. A F, 6x mais 2xy mais y mais 3, e as dimensões seriam 3y e 2x mais 1. Faça a multiplicação das expressões das dimensões do retângulo obtida no item 8. Confira cada produto com a área da figura correspondente dada no item 7 e anote suas conclusões. 3x mais 2 vezes 1. 3x vezes 1, 3x. 2 vezes 1, 2. Y que multiplica 2y mais 2. Y vezes y, 2y ao quadrado mais 3y. X ao quadrado mais x mais 1. X ao quadrado mais 2x mais 1. 2x ao quadrado mais 2x mais xy mais x. Não dá para fazer redução de termos semelhantes. 6x mais 3 mais 2x mais y. Também não dá para fazer a redução de termos semelhantes. Representação geométrica das áreas de figuras planas. Na seção anterior, você constatou que a área de uma figura plana pode ser representada geometricamente, algebricamente. O Algeplan é um material que possibilita a representação geométrica de áreas, facilitando a compreensão da sua representação algébrica. Você deve ter feito outras constatações. Anote-as nos espaços abaixo. Se as peças compuserem um retângulo, sua área será dada pelo produto das dimensões. Na composição das figuras, lados congruentes das peças do Algeplan precisam ficar justapostos. A peça vermelha, que tem área de uma unidade de área, não cabe um número inteiro de vezes em nenhuma das outras peças. Nem o lado cabe um número inteiro de vezes nos lados das outras peças. Considere o retângulo, área x ao quadrado e área xy. Escreva a expressão que represente a área do retângulo, x ao quadrado mais xy. Determine as dimensões do retângulo, x mais y e x. Você já sabe que a área de um retângulo é dada pela multiplicação de suas dimensões. Escreva em forma de multiplicação a expressão que indica a área do retângulo. Seria x que multiplica quem? X mais y.
Iguale a expressão do item A com a do item C. Ao proceder dessa forma, você fatorou a expressão da área do quadrado, do retângulo, desculpa. X ao quadrado mais xy é igual a x que multiplica x mais y. Aqui a gente achou o fator comum, que era quem? X. E colocou o que sobrou dentro do parênteses, que era x mais y. Proceda da mesma forma no item 1, fatorando as expressões que representam as áreas dos retângulos. Aqui, m mais 3, que multiplica m. Na B, a gente tem 3a, que é isso aqui, que multiplica quem? A mais o quê? Mais 1. Na C, nós temos b mais 4, certo? Ó, b mais 4 e temos a mais b. Na D, nós temos o quê? 5 mais x e x mais 2. A fatoração utilizando a subtração de áreas. Professor, tem observado que o fatorar as expressões faz o caminho inverso da propriedade distributiva da multiplicação. É isso mesmo. Há casos em que a expressão fatorada é a distributiva simples, como, por exemplo, a ao quadrado mais ab. Quem é o fator comum? O A, porque aqui tem 2A e aqui tem A. Sobrou quem? A mais B. Em outros, a distributiva composta. AC mais AD mais BC mais BD. Ficou A mais B, que multiplica C mais D. Depois, professor, a propriedade distributiva da multiplicação também vale para a subtração se não fizemos nenhuma geometricamente? Quando a expressão algébrica envolve a subtração de termos, a fatoração pelo processo geométrico é feita por meio de subtração das áreas. Acompanhe o exemplo seguinte. Para fatorar a expressão x ao quadrado menos 3x, podemos considerar que, de uma área x ao quadrado, área de um quadrado cujo lado mede x, será subtraída uma área de 3x, área de um retângulo de dimensões 13x. Representando geometricamente, temos a área do quadrado menos a área do retângulo, certo? Se eu pegar esse retângulo e colocar em cima deste quadrado, não vai sobrar só essa área resultante aqui, após a subtração? Então, o retângulo resultante terá dimensões x e x menos 3. Logo, sua área será dada por x ao quadrado menos x, que é igual a x que multiplica x mais 3. Tá vendo? Ó, eu peguei isso, joguei aqui em cima, essa ficou a minha área resultante, que foi o quê? X, que era essa área aqui, menos 3. A fatoração de expressões algébricas. Ao realizar as atividades propostas, você fatorou expressões algébricas utilizando dois casos. Fator comum e evidência. Nesse tipo de fatoração, o procedimento consiste em obter uma multiplicação fazendo a volta da propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição ou à subtração. Como exemplo, considere a expressão x ao quadrado mais 5x. Observe que o fator comum, o fator x, é comum aos dois termos da expressão. X ao quadrado ficou o quê? X vezes x, mais 5x. Logo, quem que é o fator comum aqui, ó? O x. O que sobrou? X mais 5. Então, x ao quadrado mais 5x é igual a x que multiplica x mais 5. Aplicando a distributiva, pessoal, a gente volta nessa resposta. Colocar esse fator comum em evidência é escrevê-lo como um dos fatores da multiplicação. Para obter o outro fator, basta efetuar a divisão de cada termo da expressão dada por um fator comum. Nós temos
agrupamento. Neste tipo de fatoração, o procedimento consiste em separar a expressão em dois grupos, sendo que os termos de cada grupo contêm um fator comum. Depois de colocar em evidência o fator comum em cada grupo, surge um fator composto, comum aos dois grupos, que também será posto em evidência. Acompanhe esse procedimento no exemplo a seguir, em que a expressão a ser fatorada é 3A mais 3B mais AX mais BX. Nessa expressão, existe o fator 3, comum aos dois primeiros termos, a esse e a esse. E existe o fator x comum aos dois últimos, esse e esse. Então, aplica-se o procedimento fator comum em evidência para dois grupos. Aqui você tem 3 vezes A mais 3 vezes B. Quem é o fator comum? O 3. Coloque em evidência. Abre parênteses. O que sobrou? A mais B. Fecha parênteses. Aqui ficou x vezes A mais x vezes B. Quem é o fator comum? O x. Coloque em evidência. O que sobrou aqui? A mais B. Desta forma, a nova expressão conterá um fator comum à expressão entre parênteses. Colocamos esse fator comum em evidência. Volta aqui, ó. Eu vou pegar 3 mais x, esse fator não é igual a esse, então ele é o fator comum. Quem é o fator comum? A mais B. O que sobrou? 3 mais x. Então, volta lá, ó. Fator comum. A mais B que multiplica quem? 3 mais x. A fatoração é um recurso algébrico bastante útil em outros contextos. Simplificações de frações algébricas, resolução de equações e dedução de fórmulas e etc. Observação: nos termos da expressão podem ser reorganizados. Lembre-se, a ordem das parcelas não altera a soma, a fim de obter outros fatores comuns na primeira etapa. Aqui, ó, 3A mais 3B é igual a x mais bx. Quem que é o fator comum aqui, ó? 3 vezes A e mais A vezes X. Quem que é o fator comum? O A. Sobrou quem? 3 mais X. 3 vezes B mais X vezes B. Quem é o fator comum? O B. Sobrou o quê? X mais 3. Quem é o fator comum? X mais 3. O que sobrou? A mais B. Perceba-se que se contém o mesmo produto. É recomendado que após efetuar a fatoração, seja feita a verificação, aplicando a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição ou à subtração, de acordo com a expressão dada. Bem, pessoal, por hoje eu finalizo o nosso capítulo. Eu volto com a correção dos mesmos. Estou deixando alguns exercícios para vocês realizarem da página 406 até a 416. Se vocês tiverem alguma dúvida, me encaminhem um e-mail, coloquem no assunto 8º ano A, Matemática, Professora Regina, que eu vou atendê-los o mais breve possível e tirar as dúvidas que forem necessárias, tá bem? Obrigado pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!